pelo Senhor da Cruz, para que nós todos, nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estou celebrando esta Santa Missa na intenção de todos os fiéis. E hoje, de uma maneira assim, mais ainda sacerdotal, quando o pai vê que os filhos estão em um lugar de perigo, ele mais preocupado e mais reza pelos filhos. E o padre vendo na paróquia esses dias de carnaval que traz tantos problemas, tanto afastamento de Deus, tantas coisas ruins, então, com mais insistência, o resgate de nós sobre todas as famílias. E nós desviar das nossas famílias esse espírito mundano, esse espírito materialista, sensual, que acaba tirando Deus das almas, das famílias, da sociedade e fazendo com que o mundo esteja infeliz. Não existe felicidade sem Deus. Essa festa, essa farra que o mundo pensa que é uma felicidade, no entanto, é um desgosto, sofrer, mas aquele pesar interior, porque não tem Deus. Então, nossas orações devem também pelos outros, pelos que estão distantes, aqueles que não podem vir, aqueles que estão doentes, aqueles que estão afetados nas provações. Façamos isso de coração como bons cristãos. São Paulo fala assim, brigamos uns pelos outros. Então, assim devemos fazer. Estamos nesses dias e hoje nós vamos ter a hora santa das 4h05, depois da Santa Missa. Vai fazer o sacrifício para as crianças. Vamos fazer essa hora santa. Os jovens estão fazendo retiro. E nós não vamos deixar de fazer nossa hora santa, assistir essa Santa Missa e fazer também o nosso propósito. Quando nós vemos tantos perigos, é preciso colocar mais cuidado para não cair nas ciladas e também nas ocasiões. Então hoje nós vamos fazer 4h05, depois a Santa Missa. Amanhã também, mesmo horário, de 4h05 a Santa Missa, e depois de 4h05 a hora santa, e depois a Santa Missa. E quinta-feira também. Esta semana da primeira sexta-feira, nós vamos começar a fazer as facções quarta-feira de cinza, depois da cerimônia. Então, nós não vamos entender que são segunda e terça, vai ser quarta-feira, a partir da cerimônia das cinzas, que nós estamos convertidos, estamos atendendo a paróquia, cada Rafael está pregando, e eu vou atender a paróquia, então não dá para começar a atender amanhã e depois. Quarta-feira, nós temos a cerimônia das cinzas, aquela cerimônia que lembra o nosso nada diante de Deus, e lembra também a nossa maldade diante de Deus. Se nós não tivéssemos pecado nos nossos pais, nós estaríamos nessa condição de inimigos de Deus. E também nós não voltaríamos a esse lado, que vamos voltar. Se Deus tinha nos criado, Deus não tinha nos feito, nós íamos viver aqui um tempo, depois quem morreu, nós íamos para o céu. Mas perdemos esse direito, porque Adão pecou, aí o Adão toda a humanidade. Aí nós temos que lembramos disso. E aí nós vamos lá, vou um dia para a sepultura. E a gente fica pensando, será que eu vou mesmo morrer? Mas só quando eu estiver grande, não. Todos nós vamos passar desse mundo para a eternidade. Ontem apareceu um menino do catecismo aqui, do Calvado. Aí pede o nosso procurado hoje na missa. O advogado, tudo. Vocês vão pedir a nosso, vão ter cuidado. Às vezes os pais saem, vocês vão ter. Por isso que um pai proíbe, a mãe proíbe. A criança ir a certos lugares. Só a criança não joga. Às vezes novos, não pode não. E os jovens ficam aborrecidos, andam com o pai, com a mãe. Quanta preocupação, na verdade? Então, você vê o nosso dar descanso eterno. Vendo como pode estar aqui para a eternidade com qualquer idade? A gente pediu para estar preparado. Quarta-feira de cinzas é dia de jejum e abstinência de carne. Vocês sabem o que é isso? Sabe? Fala assim? Abstinência de carne significa que eu não vou comer agora do teve. Não vou comer carne. Quais são os dias que eu não posso comer carne? A
quarta-feira de cinza, na sexta-feira santa, nas sexta-feiras do ano. A não ser que durante a sexta-feira do ano tem uma festa. Pode ser um grande santo, uma festa da vida de Nosso Senhor, da Virgem Maria, que seja de primeira classe, aí seria diferente. Né? Quarta-feira de cinza, a gente não poder comer carne, nós temos a obrigação de fazer o jejum. O que é o jejum? O jejum é o dia que eu passo com uma refeição completa só. Então, completa só uma. Ou eu almoço completamente, ou jantar. Não pode ser almoço e jantar, não seria jejum. Ou almoço, ou jantar. E o café da manhã, e no horário do jantar, café da manhã, pouca coisa, bem menos do que de costume, e também no jantar, só um pouquinho, bem pouquinho. Sabe? Eu vou ficar com fome. Mas jejum não é para isso mesmo. Aí você vai oferecer a Deus o sacrifício da fome, como a reparação dos pecados. Mas eu tenho uma preocupação, nesse dia, você vai fazer cada desmaiar. Você fica preocupado, não faz com generosidade, não faz com real intenção. Você pode fazer o jejum e levar o dia normal. Não vai acontecer nada disso. Mas cada coisa tem que fazer. Depois de 18 anos, até 59. Agora, a criança está obrigada a fazer? Não. Agora, e comer carne, que eles não teriam obrigado também, não teriam obrigado a ficar. Mas os bons pais, os pais católicos, 7 horas da manhã, também, só cá de noite não, 7 horas da manhã, tá certo? Aí existe a cerimônia para as bênçãos cinzas, aquelas cinzas é do ramo, que o padre benzer, do ramo bento do domingo de ramos do ano passado. Temos aquele ramo, aqueles ramos, aí o padre abençoa aquela cinza, e vai colocar na nossa cabeça, e vai fazer aquela advertência em forma de oração. Lembra-te, homem, que és pão, então tu és o jornal. Não fomos criados do nada, do nada não foi criado da terra, então não vamos morrer, não vamos para a sepultura, nosso corpo não vai se fazer, não vai virar terra outra vez. Então nós somos pão e fazemos o jornal. E aí, enquanto isso, interiormente nós vamos fazer um propósito. O propósito da mudança de vida, do arrependimento das nossas culpas. Mas eu não fiz pecado grave, nunca, graças a Deus. Então a penitência vai servir para você perseverar. A penitência tem que ser feita pelos bons e pelos pecadores. Os pecadores para reparar suas culpas, e os bons para não cair nas culpas. Somos todos nós. Nós todos, sem exceção. Quem não faz penitência se condena. Não é isso? Nós vamos fazer. Quarta-feira de cinza, vai estar todo mundo aqui 7 horas da manhã, para ver a cerimônia, nós vamos receber. E algumas pessoas, às vezes, não dão valor à Santa Missa. Tem que dar uma pedra cinza e ir para casa. É uma cerimônia importante, é um sacramental, é necessário fazer a cerimônia, mas a missa é muito mais. Então, se você fez uma parte, não faz a outra. Se começou, é legal. Complete bonitinho. Assim que completada a missa do começo da quaresma, para se preparar para esse tempo abençoado de mudança de vida, de quantas graças que Deus dá, cheio de misericórdia para conosco, não deixe de fazer não. Quarta-feira de cinzas, que é 7 horas da manhã. É dia de jejum, a abstinência de carne. Também queremos lembrar que nós já estamos com o catecismo. Hoje, por exemplo, em todas as capelas, uma para outra catequista, as irmãs, às 18 horas, 8 horas da tarde, conversar com o povo, fazer uma hora santa devagar ao nosso Senhor. E nós o que vamos fazer? Nós estamos aqui, agora na roça, na capela, vai ser às 6 horas, às 18 horas. E também tem um grupo de moças, meninas, com as irmãs, é isso, da capela, que lá vai fazer esse apostolado também. Esse é o nosso programa de hoje, amanhã, até quarta-feira. A partir de quarta-feira, todas as quartas e sextas, nós vamos ter a minha sacra, que é o exercício próprio da quaresma, como uma meditação na oração de Nosso Senhor. Meus prezados irmãos, prezados ouvintes, nós estamos portando no quinto domingo
nós vimos aqui na Páscoa, o melhor, na Páscoa. E o livro da Páscoa, somos 50. E nesse domingo, nós vamos vendo o nosso Senhor mostrando já o seu poder, e nosso Senhor já incentivando a ter confiança nele, pela misericórdia. Nós vemos lá, São Paulo falando, que se nós não tivermos caridade, nós não agradamos a Deus. Nós temos nossa caridade, nossa misericórdia, e nós temos que ter caridade. Qual é a caridade? O que é a caridade? A caridade é um estado de graça, é o amor de Deus. Ou seja, eu vivo como Deus me mandou. Eu fui criado para cumprir a vontade de Deus. E quando a vontade de Deus, coloca em prática os mandamentos da lei de Deus. Quando eu não coloco em prática os mandamentos da lei de Deus, eu então sou filho contrário à vontade divina. Eu não tenho autoridade dentro de mim. E por isso mesmo não me agrada a Deus. E não me agradando a Deus, tudo que eu faço não tem valor. A pessoa no pecado mortal, quando ela pratica um ato, vamos supor, bom, uma esmola, um jejum, tudo que ela faz, ela não merece por aquele ato. Deus não vai lhe pagar por aquele ato. Por menos que ela se arrependa, saia daquele estado, faça uma conciliação com Deus, aí Deus vai, por bondade, por misericórdia, e compensar aquilo que ela fez quando não merecia ainda esse direito. Deus vai dar. Se a pessoa fez aquele estado, ele vai dar. Por isso que mesmo não estando de estado de graça, devemos fazer a penitência e devemos praticar as obras. Porque embora no estado de pecado não mereçamos, quando nós saímos do estado de pecado, Deus nos restitui, nos devolve aquilo que nós não tínhamos direito. Ele nos dá por bondade, ele nos dá por misericórdia. Então, São Paulo gosta muito dessa epístola de hoje. Fazer coisas no estado de graça tem um grande valor diante de Deus. Praticar boas obras, mas sem a graça de Deus, sem o estado de graça, não tem merecimento diante de Deus. E São Paulo faz as características da caridade: a bondade, a benignidade, a paciência, a misericórdia, a falta de inveja. Aquele que tem Deus, ele não tem inveja dos outros. Aquele que tem Deus, que está no estado de graça, ele não vai querer prejudicar os outros. O estado de graça faz a pessoa ser justa diante de Deus. Não é cada um perfeito. O meu próximo precisa disso. Eu vou ser generoso, vou dar. O meu próximo necessita da minha colaboração, quem sabe do meu conselho, quem sabe do meu conselho, quem sabe da minha escola. E porque eu sou temente a Deus, tenho amizade com o nosso Senhor, eu vou fazer o trato bom. Quando nós temos esse conhecimento, e por infelicidade nós não estamos na graça de Deus, então pelo menos na fé. Meu Deus, eu sei que eu não mereço, eu sei que não estou na oportunidade por culpa minha, mas fazer com que eu saia desse estado, através dessas obras que pratico, através dessa santa missa, através dessa oração, através dessa penitência do jejum, através dessa esmola, dessa caridade, do perdão da injúria. E Deus não só pode olhar essa inquieção e olhar também essa fé, que ainda resta, quando a gente começa o pecado mortal, a pessoa não perdoa a fé. Ela quer o amor de Deus, mas ela continua acreditando em Deus. Infeliz de nós perdemos essa fé. A pessoa só perde a fé quando ela respeita Deus e declara Deus. Eu não quero acreditar na autoridade divina, mesmo que cometer pecado claro contra a fé, por exemplo, não quero acreditar no perdão dos pecados, não quero acreditar na presença real, não quero acreditar na Santíssima Trindade, não quero acreditar na redenção do gênero humano, aí não tem mais jeito. Perdi a fé, não tem como agradar a Deus. Mas, enquanto temos fé, então nós podemos apelar com confiança de filhos e Deus nosso vai nos socorrer, vai nos ajudar. E é o que aconteceu com esse povo de Jericó. Ele acreditou em nosso Senhor. Então, São Paulo, falando isso, estimula cada um de nós a ter um grande cuidado, fazer nossas obras com fé e com amor a Deus.
E por isso mesmo tem um zelo para não viver no pecado. Porque quem vive no pecado, não tendo merecimento, se morre naquele estado, não saiu do pecado mortal. Olha como não vale as boas obras do pecado mortal. Você morreu no pecado mortal. Você deu esmola, você fez jejum, você socorreu o necessitado, mas você não quis deixar o seu pecado. Aí você morre e se condena. Você não tem Deus. Você pode ter o que disso, que você pode até transportar na montanha, mas você não vai ter perdão de Deus. Conta uma história de um monge que uma vez viveu no mosteiro com a vida de santidade, famoso de santidade. Ele era de uma família muito rica e ele era muito generoso, era um rapaz bom. Mas um dia ele teve uma infelicidade e cometeu um pecado contra o sexto mandamento, pecado de impureza. E ele ficou com muita vergonha de confessar aquele pecado. Não teve coragem de confessar por nada desse mundo. Dobrou as esmolas, os jejuns, as orações, mas por orgulho ele não confessava aquele pecado. Cometia sacrilégios. Ele ia à igreja, assistia a missa, comungava no pecado e não tinha coragem de confessar. Ele ficou tão atormentado com aquele pecado, que ele falou assim: se eu me tornar religioso, se eu me tornar padre ou monge, aí Deus vai me perdoar. Aí eu vou fazer esse pecado. Aí foi para a vida religiosa. Viveu no mosteiro, e lá no mosteiro ele fazia de tudo para poder subtrair. Continuou no sacrilégio. Todas as vezes confessava, eu contava aquele pecado. E quando ele morreu jovem ainda no mosteiro, os monges pensaram que era um santo e que devia estar no céu. Então mandaram enterrar dentro do lugar sagrado e fizeram as cerimônias, aquelas belas cerimônias que se faz para os mortos. E quando foi no dia seguinte, o irmão religioso levantou, passou pela sacristia, foi bater o sino, olhou lá para o lado da sepultura, o caixão estava por lá de fora. Ué, ontem nós fizemos o enterro, e hoje o caixão está ali por lá de fora. Foi lá do superior. O superior foi lá, meio preocupado, enterrou novamente e passou o dia. No dia seguinte, novamente, o caixão por lá de fora. Aí ele chamou a comunidade toda, enterrou novamente e esperaram pelo terceiro dia. No terceiro dia, o caixão por lá de fora. Essa história é antiga. Parece que está isso. Aí, ele chamou a comunidade todinha, ele chamou, abriu o caixão e falou com o defunto: eu te ordeno em nome de Deus que nos diga por que você não fica sepultado aqui. Por que teu Deus está falando de fora? Aquele defunto, transformado em brasa viva, falou assim: porque eu nunca tive a humildade de pedir perdão a Deus do pecado que eu cometi. E fiz sacrilégio a vida toda. Embora eu praticasse as boas obras, eu não quis ficar no estado de graça. Eu não tive confiança de que Deus me perdoaria na confissão. Ele voltou a defunto do mesmo jeito. Aí o superior pegou aquele defunto e tirou daquele lugar sagrado e sepultou em outro lugar. Nunca mais se sepultou de fora da terra. Aí está a Cristo de São Paulo. Posso fazer o que for, mas se eu não tiver caridade, se eu não mudo de vida, se eu não deixo o pecado mortal, era um só que ele tinha cometido. Aquele rapaz era bom. Eu estou confessando um. Ele podia ter se confessado, mesmo que fosse 1000. Deus não se lhe teria perdoado, mas ele cometeu um e não teve a humildade, a confiança de pedir perdão a Deus. Perdeu sua salvação. O que adiantou tudo isso para ele? Ter deixado a vida de nobre, a vida de rico, ter dado tanta esmola, ter sido muito correto, ter feito tudo certinho, não tendo a caridade, não confessando o seu pecado, não deixando o pecado. Perdeu a salvação. Sem caridade, não adianta que isso venha a salvação. No Evangelho de hoje, é uma semelhança. Quem está cego? Cego está quem não quer ver seu pecado.
Aquele cego de Jericó significa, portanto, os católicos que estão cegos para Deus. Não querem ver a doutrina, não querem ver a moral, não querem ver a liturgia, os ensinamentos da igreja. Tudo é oposto para ele. Tudo é demais, tudo é cansativo, tudo é exagerado, não pode fazer nada com o nosso Senhor. E acho que com a vida que leva, pode se salvar. Porque às vezes vai à missa, dá um esmola de vez em quando, e etc. Não chega a matar ninguém nem roubar, porque o povo acha que é complicado matar e roubar. E, no entanto, quantas outras maneiras de desagradar gravemente a nosso Senhor? Sem caridade, não se pode agradar a Deus. Mas vamos supor que por infelicidade nossa, estejamos nesse estado de cegueira. Eu estou cego. Eu não vejo o bem que Deus me quer fazer. Então vamos fazer como os cegos de Jericó. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Oh meu Deus, eu não tenho coragem de confessar meu pecado. Eu estou com vergonha do meu pecado. E por isso eu estou nesse tormento de alma. Nós vamos começar a quaresma. Que tempo abençoado! Como que Deus mostra com maior abundância a sua misericórdia, o seu perdão, a sua bondade. Amém? Que passa como os ceguinhos de Jericó. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí Jesus falou assim para ele: o que você quer que eu te faça? Se eu quero ver, então veja. Aí ele ficou vendo. Nós vamos ao funcionário. Atento, Padre, porque pequei, sabe? Tem compaixão, porque eu cometi pecados muito graves, muito vergonhosos. Não paga o seu pecado. Vai em paz, meu filho. Seu pecado está perdoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí você vai sair tranquilo, você vai sair feliz, você vai sair com Deus, você vai sair dali cheio de quê? Da caridade, da graça divina. Vamos buscar, portanto, em nosso Senhor, com muito amor, essa realidade do estado de graça. Vamos pedir a Virgem Maria que coloque no nosso coração essa semente da eternidade. Aqui, o arrependimento dos nossos pecados com a sincera confissão. E um dia nós vamos estar na bem-aventurada eternidade. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.